Olá, meus irmãos, bom dia. E partilhando a palavra de hoje que está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Nós vemos que Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele se aproxima de nós, Ele vem ao nosso encontro nas horas mais difíceis, nas horas mais amargas e nas grandes tempestades da nossa vida. E nós vemos que depois de saciados com o pão, e aqui nós vamos falar também do pão da palavra e mais ainda do pão da Eucaristia, Jesus ele continuará agindo na vida, na formação, na preparação dos seus discípulos e colocando a sua pedagogia em ação. E através daquela tempestade que agitava aquele barco, aquelas águas, aquele vento contrário que deixava os seus discípulos apavorados e amedrontados, mas Jesus, naquele momento da dor, naquele momento do susto, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos e Jesus caminhou sobre as águas na direção deles. E vejam, eles estavam apavorados, assustados, ao ponto de não reconhecer a presença de Jesus. Eles chegaram até a pensar que era um fantasma e eles falaram: é um fantasma. A dor era tão grande, o susto era tão grande, o cansaço. E muitas vezes, meus irmãos, nós percebemos isso, a nossa dor, o nosso cansaço às vezes tão forte. Às vezes a luta com aquela doença, a luta com aquele filho, a luta com aquele desemprego, com aquela dificuldade, aquela carência, aquilo que nos falta. Ou às vezes a dor que excede demais no nosso dia a dia. A doença, ela turva as nossas visões, ela mina a nossa fé, ela coloca em dúvida as nossas esperanças, muitas vezes as nossas crenças. E isso também aconteceu com os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que viram os milagres, porque Pedro, ainda tomado de medo e dúvida, naquela agitação do mar, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro também teve dúvida. Os discípulos tiveram dúvida. E Jesus naquele momento diz: vem. E Pedro foi. E enquanto ele fixava o olhar em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Veja, meus irmãos, o grande segredo. Enquanto Pedro, ele fixava o olhar em Jesus, ele esqueceu da tempestade da sua vida, ele esqueceu das águas agitadas. Mas de repente, quando ele olha para baixo, quando ele vê o agitar das águas, o barulho do vento, ele se assusta e começa a afundar. Se tirarmos o olhar de Jesus, o nosso problema também se tornará muito maior, imensamente maior do que na verdade ele é. Porque muitas vezes nós esquecemos que Jesus está perto, que Jesus está dentro do nosso barco e dentro do nosso coração. E Pedro imediatamente ele se recompôs e disse: Senhor, salva-me. E Jesus subiu na barca e tudo se acalmou. O vento cessou, a dúvida deu lugar à presença de Jesus na vida deles. Os que estavam na barca, e veja, nós estamos na barca, que é a igreja, eles prostraram-se diante de Jesus. Então, essa lição que Deus deixa para nós hoje, nós que estamos na barca, que é a igreja, que nós possamos nos prostrar diante daquele que acalma toda a tempestade, diante daquele que tem domínio sobre tudo, sobre o mar, sobre as nossas dificuldades, as nossas doenças,
sobre todos, Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. E que cada um de nós possa perguntar: qual que é a tempestade? O que me aflige? O que me causa tanto medo, tanta angústia? O que te assusta? O que me assusta? Que nós possamos colocar tudo isso e dizer: Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. E com certeza, Jesus, do jeito que ele foi ao encontro de Pedro e dos seus discípulos e entrou dentro da barca deles e acalmou toda aquela tempestade, é o mesmo Jesus, ontem, hoje e sempre será o mesmo Senhor, com o mesmo poder que entra dentro da nossa vida, do nosso coração, da nossa tempestade e acalma todas as nossas angústias. E lembra-se, meu irmão, coragem, sou eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, coragem, sou eu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.